Bom dia, pessoal. Vamos de BTC agora 11 horas e 6 minutos aqui na Espanha, no Brasil 6 e 6 da manhã, em algumas corretoras de futuros e até no mercado spot. A BTC já bateu o all-time high. Aqui onde a gente está plotando aqui na métrica da Binance, o all-time high está em 64.854 e a gente fez a máxima em 64.375 nessa madrugada de 19 para 20 hoje, e ontem a máxima foi 64.486. Então até agora a máxima foi 64.486, mas em algumas corretoras de futuros o all-time high já bateu. E por que a BTC está meio paralisada? Justamente nesse ponto, porque eu venho reportando, olha, primeiramente, vejam a extensão desse corpo real que está meio que num estado de catarse, meio paralisado. E esse é o primeiro ponto a ser observado. Segundo ponto a ser observado, o mercado tem memória e tendência. Por que o mercado está literalmente parado aqui nessa faixa de 64 mil? Justamente porque é o all-time high. Eu sempre reporto aqui, em todas as minhas análises, o mercado tem memória e tendência. Então, tá na memória do mercado que esse all-time high aqui, ó, impôs toda essa queda aqui, ó, que levou a BTC de 64 para a mínima de 28.805. Então, é natural que a gente sofra um pit stop aqui, mas muito provavelmente essa mega acumulação que está rolando nesse momento na BTC vai redundar numa explosão ascendente em direção a 67, talvez 68 ou até 70 mil, para aí sim voltar justamente para esse ponto aqui numa onda 4. Depois eu vou ver no intraday a quantas anda a nossa volatilidade nas bandas de VWAP. Ó. Então, ó, a gente se desdobrou numa onda 1, que levou a BTC a 59.920, uma onda 2 que fez com que a BTC batesse na mínima de 39.600, e agora a gente está numa onda 3. Quando bater 68, 69, talvez 70, a gente vai se desdobrar numa onda 4, que vai travar justamente nessa faixa onde a gente está agora, para aí sim se desdobrar numa onda 5. Que vai para a faixa dos 80 mil. A boca de jacaré aqui no semanal permanece agressivamente aberta. Não subestimem a estreia da ETF de futuros no mercado financeiro tradicional. Já até botei aqui o código, que é BITO, B-I-T-O, que é o código da ETF de futuros em Wall Street. Então, pessoal, o capital institucional encontrou os dutos legais, as autopistas para sair daquela grande BR onde circulam a trilhãozada dos fundos de previdência, enfim, do capital institucional pesado, sujeito a compliance. Mas agora ficou tão fácil comprar um ETF de BTC quanto comprar uma ação da Mitsubishi, da Tesla ou da Pfizer. Então não subestimem a criação desses dutos legais que vão fazer boa parte da dinheirama institucional que existe no mundo migrar. Uma parcela pequena dela migrando para a BTC já levaria o market cap para algumas dezenas de trilhões, talvez. Então, pessoal, fica esse registro. Eu vou botar aqui no intraday. Olha aqui no intraday, isso que eu queria mostrar para vocês, ó, no gráfico de 5 minutos. Olha como a amplitude movimentacional da BTC está reduzida, gente. Isso não é normal. A BTC ela passa o dia inteiro testando a banda superior e a banda inferior. Ó. Quando ela fica assim, ó, isso aqui é um silêncio que precede um grande esporro. Então, não se enganem. Eu estou no mundo cripto desde 2013. Eu conheço, eu já tenho um certo tempo de tela. Eu consigo identificar padrões comportamentais da BTC. Quando isso acontece, vem coisa aí. Tem caroço nesse angu, como diz lá no Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto para analisar a ADA, Cardano e a XRP. Quem quiser sugerir alguma coisa, alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto. Grande abraço.